Fala galera, eu sou Anderson Oliveira e se você caiu nesse vídeo é porque você quer aprender redação, então fica comigo até o final que eu vou te mostrar aqui com um esqueleto, com um conteúdo mínimo e com a metodização do processo, você faz uma redação sobre qualquer tema. E para não dizer que eu estou mentindo, nesse vídeo de hoje eu vou fazer duas redações, uma sobre como fazer bolo, é isso mesmo, como fazer bolo e eu não sei nada disso, e a outra sobre o tráfico de drogas no Brasil. Então, para demonstração aqui eu vou usar tanto o esqueleto quanto a sistemática do nosso curso de redação Projetos Esperados. Se você se interessar, clica aí no link, você vai descobrir lá que tem mais de 40 temas de redação fundamentados. Cada um dos temas vem com uma redação modelo. Toda redação modelo usa o mesmo esqueleto que eu vou usar aqui no vídeo de hoje e vocês vão ver que com esse processo você faz uma redação simples, rápida, objetiva e te garanto que mais de 80% é totalmente factível. Então vem comigo. Então, redação número 1, como fazer bolo. Como fazer bolo, o tema é o processo de fabricação de bolos caseiros. O tópico 1 é quais os principais ingredientes. O tópico 2, qual o modo de preparo. E o tópico 3, quais os cuidados tomar no processo de fabricação. Então, como eu ensino lá no curso, vamos sempre chegar jogando a nossa introdução que é de graça. Então é isso aí, nossa redação e a introdução ficou assim. Ao falar sobre o processo de fabricação de bolos caseiros, é preciso mencionar alguns aspectos relevantes. Nesse contexto, mostra-se importante discorrer acerca dos seus principais ingredientes, do seu modo de preparo, bem como dos cuidados a tomar durante o processo de fabricação. Com a introdução pronta, a gente parte agora para os tópicos, certo? Vamos atacar tópico por tópico e eu vou mostrar a sistemática que a gente usa no curso, que ó, chuchu beleza. Tópico número 1, quais os principais ingredientes? Então eu já me adiantei aqui e deixei a página aqui onde mostra os ingredientes e o modo de preparo. Então aqui a gente vê, ó, os principais ingredientes são leite, fermento, farinha, açúcar, ovos e margarina. No modo de preparo, a gente tem o que? No modo de preparo a gente tem bater açúcar, margarina e ovos. Agora no tópico C, no tópico C a gente vai ter que achar em outro site. E o que acontece? Você vê que até para fazer um bolo precisa de pesquisa. Então, para fazer os temas, obviamente que ninguém vai absorver por osmose os temas. Então, você precisa de conteúdo. E o conteúdo exige pesquisa. Por isso também é importante um curso com o conteúdo já na mão, porque demora muito você pesquisando as informações corretas, entendeu? Por isso que no nosso curso a gente tem mais de 40 temas fundamentados para a área policial. Então vamos aqui, o que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer o bolo? Não ficar abrindo o forno, não ficar abrindo o forno antes da hora. Pronto, então aqui eu acho que com essas informações aqui acrescentar. Com essas informações aqui a gente já consegue elaborar aí os nossos parágrafos. Agora eu vou pular a parte chata, obviamente, vou acelerar o vídeo aí para vocês verem que com todas essas informações aqui a redação vai ficar chuchu beleza. Vamos para lá. Aqui, ó. Mormente destaca-se que o conhecimento a respeito dos seus principais ingredientes é essencial para o entendimento da temática. Nesse sentido, citam-se o leite, a farinha, os ovos, a margarina, o açúcar e o fermento como alguns dos principais. Além disso, aponta-se a relevância de sua dosagem de acordo com as quantidades de cada receita específica. Pronto, aqui nós já falamos dos ingredientes. Agora vamos falar do modo de preparo. Vamos lá ler como ficou o segundo parágrafo. Outro sim, evidencia-se que o modo de preparo é outro aspecto relevante no processo de fabricação. Diante disso, a primeira etapa consiste em bater o açúcar, a margarina e os ovos. Após isso, acrescentam-se a farinha, o leite e, por último, o fermento. A última etapa é untar a forma e assar por cerca de 40 minutos. Pronto, ficou chuchu beleza. Agora vamos para o último.
Certo, vamos fazer a leitura aí do último parágrafo. Por fim, nota-se a necessidade de tomar alguns cuidados durante o processo. Baseado nisso, menciona-se que não se deve ficar abrindo o forno antes da hora, uma vez que isso abaixa a temperatura tanto do forno quanto da massa, o que tende a prejudicar a consistência final. Ademais, destaca-se que não é aconselhável espetá-lo enquanto ele estiver assando, haja vista que isso provoca a liberação dos gases internos, fato que contribui para que ele murche. Então aí vocês viram que açúcar, aqui eu inverti. Vocês viram que fazer uma redação é completamente simples quando você tem uma sistemática igual essa. Quando você tem o conteúdo mínimo, aqui você vê que eu não entendo nada sobre fazer bolos, mas a minha redação ela está totalmente factível, tá? Eu entendo perfeitamente o que precisa ser feito aqui para fazer um bolo. E é isso. Então, da mesma forma que a gente tem uma estratégia para fazer um bolo, a gente tem uma estratégia para fazer uma redação. E agora eu vou usar esse mesmo esqueleto e vamos fazer uma redação sobre o tráfico de drogas. E no final vamos ler as duas, uma do lado da outra, para vocês verem que a sistematização do processo abre muitas portas. Ao se falar sobre o... Aqui vamos olhar o tema primeiro que eu estou jogando aqui, ó. O tema, o tráfico de drogas no Brasil. Os tópicos, desafios, papel da PF no combate e propostas para aprimorar esse combate, esse enfrentamento. Então, ao falar sobre o tráfico... Aqui, ó. Ao falar sobre o combate ao tráfico de drogas no Brasil, é preciso mencionar alguns aspectos relevantes. Nesse contexto, mostra-se importante discorrer acerca dos seus principais desafios, do papel da Polícia Federal, bem como das propostas para o aprimoramento desse processo, do papel da Polícia Federal nesse enfrentamento, bem como das propostas para o aprimoramento desse processo. Agora vamos aos tópicos. Bem, o que a gente tem aqui de desafios? Isso aqui, para você fazer uma pesquisa, demanda um pouco mais de tempo, entendeu? Como eu já fiz essa pesquisa aqui para o nosso curso, então eu já sei aqui basicamente o que eu vou colocar. Quais são os principais desafios? O primeiro desafio que eu vejo aí é as dimensões continentais do país. Segundo aqui, baixo efetivo das forças repressoras. Terceiro aqui, o fato do país fazer fronteira com os principais produtores de drogas no mundo. Área por cima, que você sabe quem são: Colômbia, Peru e Bolívia. Pronto. E por último aqui, o alto faturamento do narcotráfico. Pronto. Aqui no papel da PF a gente tem que saber basicamente as suas atribuições constitucionais, que estão lá no artigo 144, vai dizer lá que compete a PF reprimir, eu vou escolher aqui as mais convenientes para o meu texto, reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. E tem outro aqui, atuar como polícia de fronteira. E aqui a gente tem que botar alguma informação. Fronteiras são o principal meio de entrada das drogas no país. Aqui. Deixa eu ver, aqui, como o que coloca a PF como peça-chave nesse enfrentamento. E por último, a gente precisa de propostas. Propostas aqui. Falando em propostas, você tem que ver sempre se cabe tecnologia, se cabe educação, se cabe políticas sociais para combater as desigualdades, porque esses são peças universais que cabem em qualquer tema. Vamos usar a tecnologia aqui nesse, que investimentos constantes em tecnologia, em recursos, em recursos tecnológicos, como, por exemplo, bancos de dados associados à mineração de informações com o intuito de antever as ações dos traficantes e com o intuito de antever e desenvolver formas de repressão e prevenção. Isso aqui nós trabalhamos melhor na hora de desenvolver. E como dois aqui eu vou botar, aqui eu coloquei lá com os problemas do baixo efetivo, então aqui agora eu vou colocar como uma das soluções a contratação de novos efetivos, certo? Então, dado o baixo efetivo das forças repressoras, aqui, aumentar o número de agentes é fundamental
fundamental para atuar para coibir essa prática com maior eficiência, dado que o objetivo. Então aqui a gente tem as duas propostas, tem tudo, agora simplesmente a gente vai botar a mão na massa aí, eu vou acelerar a parte chata para vocês verem que o processo é simples, certo? Então vamos lá. Certo? Então vamos fazer a leitura aí. Mormentes destaca-se que o conhecimento a respeito dos seus principais desafios é essencial para o entendimento da temática. Nesse sentido, como alguns deles citam-se as dimensões continentais do país, o baixo efetivo das forças estatais repressoras, bem como o fato de fazer fronteira com os principais produtores de drogas do mundo, Colômbia, Peru e Bolívia. Além disso, o alto faturamento do narcotráfico prejudica bastante o seu enfrentamento, uma vez que os criminosos não poupam recursos para inovar no processo de distribuição da sua mercadoria. Ótimo, vamos para o segundo tópico. Certo? Vamos ler aí. Outro sim, evidencia-se a importância do papel da PF nesse combate. Segundo a Constituição de 1988, compete a ela reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, bem como fazer o papel de polícia de fronteira. Diante disso, aponta-se que a fronteira é o principal meio de entrada das drogas no país, fato que insere a instituição como peça-chave na repressão e na prevenção do problema. Agora vamos ao último parágrafo, temos que botar aí as propostas para o aprimoramento desse processo aí de combate. Então é isso, vamos lá fazer a leitura. Por fim, nota-se a necessidade de propostas para o aprimoramento desse processo. Baseado nisso, menciona-se a relevância de investimentos constantes em recursos tecnológicos, como, por exemplo, bancos de dados associados à mineração de informações, a fim de mapear o modo de atuação dos traficantes e antever formas de repressão e prevenção. Ademais, dado o baixo número de efetivo das forças estatais repressoras, percebe-se a imprescindibilidade da ampliação do número de agentes, da quantidade de agentes, com o intuito de coibir com maior eficiência essa prática. Então, prontinho aqui, nós temos outra redação feita. Agora, o que nós vamos fazer aqui, e aqui é a do tráfico de drogas. Então, vamos ler primeiro a como fazer bolos, e aí a gente vai entender o que eu quero dizer quando eu digo esqueleto, sistematização e metodização do processo. Vamos lá. Ao falar sobre o processo de fabricação de bolos caseiros, é preciso mencionar alguns aspectos relevantes. Nesse contexto, mostra-se importante discorrer acerca dos seus principais ingredientes, do seu modo de preparo, bem como dos cuidados a tomar durante o processo. Mormentes destaca-se que o conhecimento a respeito dos seus principais ingredientes é essencial para o entendimento da temática. Nesse sentido, citam-se o leite, a farinha, os ovos, a margarina, o açúcar e o fermento como alguns dos principais. Além disso, aponta-se a relevância da sua dosagem de acordo com as quantidades de cada receita específica. Outro sim, evidencia-se que o modo de preparo é outro aspecto relevante no processo de fabricação. Diante disso, a primeira etapa consiste em bater o açúcar, a margarina e os ovos. Após isso, acrescentam-se a farinha, o leite e, por último, o fermento. A última etapa é untar a forma e assar por cerca de 40 minutos. Por fim, nota-se a necessidade de tomar alguns cuidados durante o processo. Baseado nisso, menciona-se que não se deve ficar abrindo o forno antes da hora, uma vez que isso abaixa a temperatura tanto do forno quanto da massa, o que tende a prejudicar a consistência final. Ademais, destaca-se que não é aconselhável espetá-lo enquanto ele estiver assando.
haja vista que isso provoca a liberação dos gases internos, fato que contribui para que ele murche. Beleza? Agora vamos ler aqui a do tráfico de drogas e vocês vão ver que elas são bem semelhantes. Ao falar sobre o combate ao narcotráfico, é preciso mencionar alguns aspectos relevantes. Nesse contexto, mostra-se importante discorrer acerca dos seus principais desafios, do papel da Polícia Federal nesse enfrentamento, bem como das propostas para o aprimoramento desse processo. Mormente, destaca-se que o conhecimento a respeito dos seus principais desafios é essencial para o entendimento da temática. Nesse sentido, como alguns deles, citam-se as dimensões continentais do país, o baixo efetivo das forças estatais repressoras, bem como o fato de fazer fronteira com os principais produtores de drogas do mundo, Colômbia, Peru e Bolívia. Além disso, o alto faturamento do narcotráfico prejudica bastante o seu enfrentamento, uma vez que os criminosos não poupam recursos para inovar no processo de distribuição da mercadoria. Aqui, vamos alinhar. Outro sim, evidencia-se a importância do papel da PF nesse combate. Segundo a Constituição de 1988, compete a ela reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, bem como fazer o papel de polícia de fronteira. Diante disso, aponta-se que a fronteira é o principal meio de entrada das drogas no país, fato que insere a instituição como peça-chave na repressão e na prevenção do problema. Por fim, nota-se a necessidade de propostas para o aprimoramento desse processo. Baseado nisso, menciona-se a relevância de investimentos constantes em recursos tecnológicos, como, por exemplo, bancos de dados associados à mineração de informações a fim de mapear o modo de atuação dos traficantes e antever formas de repressão e prevenção. Ademais, o baixo número de efetivo das forças estatais repressoras dado o baixo número de efetivo das forças estatais repressoras, percebe-se a imprescindibilidade da ampliação da quantidade de agentes com o intuito de coibir com maior eficiência essa prática. Então vocês observaram aí que a gente utilizou o mesmo esqueleto, fizemos uma redação aqui absurda sobre como fazer bolos e uma redação aqui que é totalmente útil aí numa prova policial, e é essa aí a essência do nosso curso, é metodizar o processo, deixar o negócio tão simples que você consegue fazer redação sobre como lavar roupa, como fazer bolo, como fazer pão, como fazer comida, e que dirá sobre temas relevantes, sobre tráfico de drogas, prisão, desigualdades, fontes de energia, qualquer coisa encaixa com a sistemática. Você pegou o tema e os tópicos, ganhou a introdução de graça, veio aqui os tópicos, destrinchou ele antes de começar a fazer sua redação. Depois disso aí, botou a mão na massa, usou o esqueletinho, mormente-se, destaca-se que o conhecimento a respeito disso, bota o tópico 1, nesse sentido citam-se, nesse sentido aqui, citam-se, além disso, apontam-se, além disso, outros sim evidenciam-se. Então é isso que eu falo que é sistematizar. O que é sistematizar? É você escolher seus conectivos, escolher seus verbos, escolher suas conjunções e ir com elas na fé, certo? E no tocante ao conteúdo, como eu disse, o nosso curso também está muito bem suprido para você não ter também que ficar pesquisando cursos fora, pesquisando informações. Isso aí custa muito tempo e tempo numa fase de preparação é escasso, certo? Então são mais de 40 temas focados aí na área policial, tem temas também sobre educação, desigualdades, desmatamento, relações internacionais, muitas coisas aí para abranger a maior possibilidade de temas possíveis. Então é isso aí, pessoal, espero que eu tenha desmistificado o processo de redação para vocês, que vocês tenham entendido. Um forte abraço e até a próxima.